acréscimo, alguma dúvida? Tá gravando. Eu estava ouvindo a Bíblia enquanto eu saí de casa para fazer as funções da chácara aqui antes de entrar online com os irmãos. E a gente presta atenção no Evangelho, né? Muitos dos nossos irmãos não estão fundados, e às vezes nem nós mesmos, fundados ou fundamentados no Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala em Gálatas capítulo 1 e também Gálatas capítulo 3. Se alguém vos apresenta um outro evangelho, o qual não é outro, nós temos que nos ater a esse detalhe, o qual não é outro, mas senão que alguns querem vos inquietar, inquietude, né? Deixar a alma inquieta. Então, por exemplo, tem irmãos que foram salvos, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, conheceram o verdadeiro evangelho, por isso que Paulo disse, quando alguém vos anunciar um outro evangelho, qual não é outro, mas andam inquietos, têm medo de perder a salvação. Então eles acham que qualquer coisa errada que eles fazem, o nome foi apagado do livro da vida e agora estão no inferno. Se não der tempo de pedir perdão, eles vão para o inferno para toda a eternidade. Então eles estão inquietos. Eles estão inquietos. Embora sejam nossos irmãos, eles conheceram o evangelho da graça, foram salvos. Esse outro evangelho, qual não é outro, é o mesmo que traz salvação, mas também traz essas inquietudes, né? Traz essas inquietudes, a inquietude sobre o casamento, e os irmãos casam errado por causa disso, inquietudes sobre os negócios, né? Várias inquietudes quanto a essa vida, sobre as nossas posses, os nossos relacionamentos sociais. Tem irmãos que são muito legalistas e não é de espírito, não. É da alma inquieta, porque eles acham que é pecado. Qualquer tipo de relacionamento, então eles se tornam muito legalistas. Outros são muito liberais, porque acham que se não está andando com os irmãos, mesmo que esteja nas mais variáveis orgias, pecados, devassidão, eles acham que eles não estão manifestando o amor de Deus, estão sempre inquietos, andam de um lado para o outro, são levados de um lado para o outro dentro do evangelho por causa desse acréscimo evangelístico que o apóstolo Paulo está rechaçando, que lá no caso de Gálatas foi a circuncisão, mas nós temos hoje o dízimo, nós temos hoje altar na igreja, e não pode ter altar na igreja, isso é um acréscimo ao evangelho. Nós temos liderança eclesiástica, nós temos uma série de acréscimos ao evangelho que deixa a alma inquieta. O irmão não consegue andar em paz. O apego ao mundo, ele é ensinado no evangelho também, no falso evangelho, né? Então o irmão anda inquieto nas questões dos negócios, né? O medo de miséria, de problemas financeiros, de doença, né? Então o irmão anda inquieto, não tem a paz do Senhor. Tudo isso por não haver uma base sólida no verdadeiro evangelho, né? Eu abri aqui no WhatsApp, eu vou ler um texto aqui que o apóstolo Paulo ele traz para Timóteo, que era um líder, né? A igreja ela tem a sua liderança ali. São irmãos que administram para os santos e são mais servos, né? Quem a mais é dado, mas é cobrado. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, mas fez de servo, lavou os pés dos discípulos. Então, o líder não é como o líder do mundo, né? Que é ovacionado, que é bajulado, que é... Não. Ele é o servo dos servos. Mas Timóteo era um líder local ali na administração dos santos da igreja, que é diferente dos dons, que prestam outro tipo de serviço, como os dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, mestre, né? Dons de socorro, e aí vai descendo uma lista de dons. E o apóstolo Paulo ele está falando aqui para Timóteo que ele deve, com a sua autoridade, determinar certas questões e deve ser desse jeito. Quem não aceitar, que Deus o abençoe, né? Mas dentro da comunidade cristã, da Assembleia Instituída, não deve se permitir as coisas acontecerem de outra forma, né? E isso também é uma falsificação do Evangelho, a permissão, né? Do que não agrada ao Senhor. Então nós temos uma variedade de acréscimos ali, de misturas
no evangelho. Então, por isso Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer: quem vos fascinou? E veja que fascina, né? Fascina. Você vê que o evangelho falso, ele cria um delírio, né? O evangelho do Senhor Jesus, ele é feio para a alma. Você vai sentar numas cadeiras e o Senhor vai trazer ali alguma palavra. Às vezes o irmão andou tão na carne durante a semana, e às vezes todos na Assembleia andaram dessa forma, que vai ser um constrangimento total. O Senhor não vai ter nada para acrescentar ali aos irmãos, e a Assembleia vai entrar muda e vai sair calada. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. E às vezes os irmãos andaram em espírito a semana toda ali, e o Senhor vai trazer edificação, consolo, renovo ali para a Assembleia, entre os irmãos. Não é fascínio emocional, onde vai ter 51 mil tipos de instrumento, e uma voz marcante ali, que vai mexer com as emoções da pessoa cantando: você é joia de Ofir, diamante raro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a pessoa sai, ai meu Deus, da reunião, né? Dura o quê? 1 hora, 2 horas, no outro dia ela tá lá cabisbaixa, né? É igual a pessoa tá com baixa astral, um desânimo, ela injeta ali uma dose de heroína, fuma aquela maconha dela, dá aquela alegria, ela fica toda sorridente, né? Toma aquela cachaça dela ali, mas depois que passa o efeito, a depressão vem pior. Nós temos evangelhos assim também, que cria essa dose emocional que as pessoas chamam de poder de Deus, que não tem nada de Deus. Então tem muito disso, né? Se nós não estamos nem firmados no verdadeiro evangelho, puro e simples, como que nós vamos experimentar os dons espirituais? Não tem como. Isso é impossível. Não tem como nós experimentarmos os dons espirituais. Como vamos conhecer a doutrina dos apóstolos se nem a base, os nossos pés nela estão bem calcados, né? Que é o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo traz aqui em Timóteo, né? É 2 Timóteo, eu acho, capítulo 2, mas eu tenho só os versículos aqui no... Eu encaminhei para mim mesmo no WhatsApp, mas tenho certeza que é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura isto, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é o chamado para os que lideram, né? Só que isso muitas das vezes é jogado uma carga pesada, já é a adulteração do evangelho aí. Aquele irmãozinho que às vezes não sabe nem ler e escrever, e ele ouviu o evangelho do Senhor Jesus como Salvador, e ele creu e foi salvo. Mas aí algum pagão pergunta alguma coisa e ele não sabe responder, os irmãos começam a botar pressão: como tu não soube, tem que se apresentar, tu está desagradando a Deus, tu não se apresenta, tu está em pecado, porque tu não se apresenta como um obreiro aprovado. Não, isso é uma tarefa daqueles que têm um chamado ministerial ou de liderança. Não está relacionado a todos os nossos irmãos no corpo de Cristo. Continua o verso 16. Evita, pois, as conversas inúteis, profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Emineu e Fileto. Então, dentro da igreja sempre vai surgir falatórios que não estão de acordo com o evangelho puro e simples que o apóstolo Paulo trouxe, e nem com a doutrina apostólica. Então, Timóteo, como um líder local ali da igreja, ele deve estar proibindo esse tipo de falatório, deve estar orientando os irmãos que isso não é agradável a Deus. E agora o apóstolo Paulo vai dizer um tipo de fala, para nós termos ali uma base, um exemplo, tá? Mas que falatórios são esses? No verso de número 18, que Emineu e Fileto estavam promovendo, né? Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, corromperam a fé de alguns. Bom, então o falso evangelho que eles acrescentaram era que Jesus já tinha feito a ressurreição dos mortos. E que ele mesmo já havia ressuscitado, só que só em espírito, muito, muito dado aos agnósticos, esse tipo de doutrina. E os irmãos de 1 Coríntios já estavam acreditando nesse tipo de doutrina. Então, o que eles alegaram? Bom,
Se a ressurreição já aconteceu e ela é espiritual, olha a lógica da coisa, irmãos. Preste atenção. Então, como Emineu e Fileto estavam pregando, não, a ressurreição já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados, Jesus já ressuscitou, só que é espírito. Lá no céu nós vamos ganhar um corpo novo. Sim, isso é verdade, mas nós vamos ressuscitar em carne. E o próprio Senhor Jesus ressuscitaria em carne, ressuscitou em carne. Então eles estavam apregoando que quando o Senhor Jesus ressuscitou, logo nós ressuscitamos também definitivamente. Então o que os irmãos de Corinto estavam pensando? Bom, se a ressurreição já aconteceu, então logo eu não preciso dar atenção para essa carne. Ou seja, eu posso satisfazer todos os apetites dela. Então os irmãos de Corinto seguiram essa doutrina satânica, esse adultério no evangelho, embora eles criam que Jesus era o Salvador, ou seja, eles criam no evangelho da salvação. Eles eram nossos irmãos, porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que ele pôs o fundamento. Que fundamento? Que é o Senhor Jesus. Cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Então aqui eles estão edificando uma heresia sobre esse fundamento que é Cristo. Então os irmãos de Corinto estavam entregando-se à embriaguez, nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 11, à glutonaria, ao sexo ilícito. Por quê? Porque já que a carne não vai se aproveitar para nada, e ela vai morrer e se decompor, e a ressurreição já aconteceu, então nosso espírito vai para o céu e viver lá para sempre. Essa espiritualização do evangelho levou eles a viver como eles queriam. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai ter um retrabalho por causa desses dois irmãos aqui, ó, Fileto e Emineu. Então ele vai dizer assim, como assim a ressurreição dos mortos já aconteceu? Vocês estão errados. Isso não aconteceu, não. Então eles vão perguntar, mas como que é essa ressurreição dos mortos? Ora, quando uma semente cai na terra, não tem que morrer, aí nasce um pé, uma árvore, então o nosso corpo ele vai morrer, que é a semente, e vai nascer um novo corpo. Então Paulo vai ter que trazer tudo de novo, um princípio que já havia sido colocado, que é o da ressurreição dos mortos. Então nós temos que viver nessa carne por fé. E o que a fé nos diz? Que nós vamos ressuscitar. Então Paulo vai dizer, ora, se a ressurreição dos mortos já aconteceu, está escrito na 1 Coríntios, nós somos as piores das criaturas, porque a gente vive uma santidade, vive se guardando para Deus, e nós não vamos ressuscitar dos mortos? Que já aconteceu a ressurreição? Então todo o nosso trabalho ele é vão e é inútil. Então Paulo vai ter que corrigir esse erro, esse acréscimo evangelístico, lá em 1 Coríntios capítulo 15, dentre outros ali colocado, né? Ele, verso 18, de 2 Timóteo 2, 18. E eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autêntico. Com este selo, o Senhor conhece os seus, aparte-se da injustiça, todo aquele que promove o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, ó, se afaste desses dois. Afaste eles da comunidade, porque eles já se desviaram da verdade. Afaste daqueles que promovem a injustiça. Então, quantos evangelhos que nós devemos nos afastar? Porque a partir do momento que eu vou lá na igreja quadrangular, por exemplo, e eu dou amém, eu não estou me afastando da injustiça. Eu estou concordando com o Emineu e com o Fileto, que estão trazendo um falso evangelho. Eu estou concordando com a Aimee, que é a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, mas o fundador da igreja é Jesus Cristo. Não podemos fundar outra igreja. Nós conhecemos bem o Evangelho, nós sabemos os 8 fundamentos do Evangelho de Cristo, estamos bem alicerçados. Volto ao versículo 15. Procura, isto sim, apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Conhecemos os fundamentos do Evangelho, os 8 fundamentos, estamos bem alicerçados nele, senão as nossas almas ficam inquietas, levadas de um lado para o outro. Opa, peraí,
Então é assim, então é o sono da alma, então é isso, então é aquilo. E a gente fica sempre neste conflito de alma, não de espírito, porque o nosso espírito está pronto a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o novo nascimento, nosso espírito está pronto. Essa é a nossa posição no céu, como nós já vimos. Mas nós temos que procurar conhecer os fundamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa alma andar quieta, a nossa alma andar quieta, relaxada, calma e em paz. Independente se o Senhor nos coloca a estar aqui, onde eu estou, aonde os irmãos estão, na condição que o apóstolo Paulo estava ele vai dizer depois, no decorrer desta mensagem para Timóteo, eu, prisioneiro do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava preso, mas a alma dele estava calma, porque ele conhecia os fundamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali estava alicerçado a sua esperança na bem-aventurança da ressurreição dos mortos e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do implantar do seu reino milenar, aonde nós reinaremos com o Senhor Jesus sobre o milênio, sobre as nações que adentrarem o milênio depois da grande tribulação. Então ele estava bem firmado no seu posicionamento, no seu evangelho. Então nós temos que conhecer os fundamentos do evangelho, estar firmado no evangelho, para então crescermos na doutrina dos apóstolos. Vou continuar aqui o texto. Numa grande casa há não somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros são desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, que pecados? Do falso evangelho que Emineu, aqui o contexto está falando, e Fileto trouxeram. Então, se alguém purificar, agora vejam, em 2 Timóteo, pela primeira vez, o apóstolo Paulo não chama os irmãos de igreja. E isso é muito triste. Ele chama de grande casa. Porque a cristandade, ela abandonou o testemunho do Senhor Jesus. E nós não vemos hoje. Aonde você pode dizer, ali eu vejo uma igreja que é o testemunho do Senhor Jesus. Você não consegue mais ver isso. Hoje nós não conseguimos. Por quê? Porque a cristandade, os cristãos foram chamados de cristão em Antioquia pelo mundo, pelos incrédulos. Por quê? Porque estes eram parecidos com o Senhor Jesus. Hoje não. Hoje a gente vive numa grande casa com a maioria sendo vaso de desonra, de vergonha. E aqueles que são chamados pelo Senhor, o selo permanece, como ele diz, como o apóstolo Paulo disse, o selo permanece, o selo de Deus é esse, ele conhece aqueles que são seus, esses vão buscando se purificar desses irmãos que trazem um falso evangelho. Porque o evangelho é o fundamento, irmãos. É o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3. Nós podemos até fazer coisas erradas em cima do fundamento, mas no fundamento a gente não pode mexer. Então, quando algum irmão mexe no fundamento, nós devemos nos apartar, como ele está dizendo aqui, ó. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, dentro do contexto os falsos evangelhos sendo pregados, as heresias, será como vaso de honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Nós somos, irmãos, vasos santificados e uso para o nosso Senhor, preparado para todo bom serviço? Verso 22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça e a fé, o amor, a paz e a comunhão com aqueles que invocam o Senhor de coração puro, irmãos. Então, os irmãos de coração puro, eles vão se afastar da má doutrina, do falso evangelho e das paixões da mocidade, da carne. Você vê que muitas denominações, elas pregam a santidade moral. Muito cristianismo prega a santidade moral, mas não doutrinária. Então diz que é errado se prostituir, mas diz que o irmão
que adulterou, não tem mais salvação. Então, pregou a moralidade, está certo, mas pregou uma má doutrina, pregou um falso evangelho. Então, nós temos que nos apartar daqueles que pregam um falso evangelho. Fugir das paixões da carne e andar com aqueles irmãos que de coração puro anunciam o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa parte era isso que eu tinha. O Espírito me encerrou aqui, vamos dizer assim, a minha fala nessa questão. Hoje também, irmão, nada tenho a trazer de acréscimo, não. Só mesmo só o Senhor que pode fazer essas obras em nós. A partir do ponto em que você mesmo disse uma coisa, nosso coração também está desejoso. Você disse no início, né, na introdução, que você estava falando, né, quando você estava ontem no momento de confraternização lá com as meninas, com a esposa, aonde o nosso coração deseja estar, a nossa alma quer estar. Submeter a nossa alma, né, à morte, né, a morte, vamos assim dizer, é, é o difícil. O irmão sabe das dificuldades, né, que eu venho enfrentando, mas essa obra que só falou, só o Senhor que pode fazer. Então, minha oração aqui para os irmãos, meu desejo, eu sei que todos os irmãos têm um ponto aonde, né, vamos mesmo dizer, aonde o mundo nos agarra, onde o mundo quer nos prender, cada um tem uma área que às vezes é sensível, e o Senhor nos dê a sabedoria, porque Ele quer nos dar, Ele vai fazer essa obra, Ele quer fazer essa obra, não é algo que Ele não queira, né? Ele quer fazer que a gente esteja sensível a ouvir, a submeter, a fazer o que é certo e não nos colocarmos como esses irmãos aí, fileto aí, anunciando um outro evangelho para nós mesmos, querendo criar um outro evangelho, que é a pior coisa que tem quando a gente quer criar um evangelho para nós mesmos, ao nosso molde, ao nosso jeito, da nossa forma, e que tenhamos, assim, coragem de não negociar a verdade. Eu sempre falo para o irmão, uma das coisas que eu tenho buscado é nunca negociar mais as verdades do evangelho, da verdadeira doutrina, em detrimento, né, da minha falta de obediência, da minha falta de submissão, às vezes, a Deus. Porque senão a gente cria esse outro evangelho. Eu acredito que é muito mais louvável a gente ser como aquela oração do fariseu e do publicano, bater no peito, eu sou miserável pecador diante de Deus, mas não querer negociar através de uma falsa moral, de um falso comportamento e querer se achar justo diante de Deus, e seja lá da igreja, dos irmãos e quem for. Então, que possamos ter isso não, isso é a verdade. Eu não negocio essa, eu que não me submeto, eu que sou miserável pecador que peco. Não que isso seja justificativo para nos justificar para continuarmos no pecado, como Paulo vai nos exortar, mas para nos dar a, a força do Espírito, o Espírito nos ajude a gente avançar. Encerro também. Como essa questão que o irmão trouxe aí, da negociação do evangelho, né? Hoje, por exemplo, a gente tem líderes evangélicos, né, como a Alana Holder, por exemplo, e outros, que fundam igrejas homossexuais. Como a pessoa não abandona o pecado da homossexualidade, mas fica naquele conflito de culpa, cria-se esse evangelho que Deus não considera pecado o homossexualismo, ele considera pecado o adultério. Então, se a pessoa, ou a prostituição, se a pessoa tiver casar com um homem e for fiel a ela, Deus respeita essa. Como Davi, ele, por exemplo, tinha relações com Jonathan, segundo a distorção herégica e demoníaca desses fundadores desses novos evangelhos. Cada vez vai surgindo evangelhos mais a aberração, né? Cada vez a aberração ela é maior. E conforme a gente tem as nossas predisposições, a gente não vence elas, a gente vai buscando se filiar ali a um falso evangelho que amacia a nossa alma. Tipo, não, Deus entende, isso não é errado. A gente vai buscando esses falsos evangelhos para estarmos ali adequados.
a nossa alma ela ficar na falsa paz, né? Então, muito boa essa colocação do irmão, não negociarmos, né? Não negociarmos, né? E nós somos livres, né, irmãos? Nós somos livres. Então, nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, e amá-lo, né? Por que dizes que me ama se não guarda os meus mandamentos? O Senhor não pede para que nós guardamos seus mandamentos se nós não pudermos. Se Ele pede é porque a gente pode, né? A gente consegue guardar. E cada passinho que a gente dá guardando, eu sempre falo assim, a gente não deve tentar guardar tudo de uma vez, né? A gente deve... hoje eu vou guardar isso aqui, ó. E aí cada passinho que a gente dá, a gente vai aumentando a nossa comunhão com Ele. E aumentando a nossa comunhão com Ele, as tentações ficam menores, né? Mais frágeis, mais fracas. Elas não têm tanta intensidade. Então elas são facilmente expelidas dos nossos pensamentos. Por exemplo, a que eu falei, né? Eu não vou dizer que é um pecado, né? Não é um pecado, mas é um embaraço. Ontem, do nada, eu olhei os carros, comecei a contar ali quantidade de pessoas, vezes de carro, vezes quantos passageiros veio, vezes... E já imediatamente eu cortei esse pensamento, cortei. Mas os nossos olhos sempre estão trazendo uma imagem do mundo para formar um pensamento aqui de baixo. Os nossos ouvidos a mesma coisa. Agora eu levantei de manhã, 5 horas, o cara botou um som ali embaixo, ali, bem alto, né? Esse som de... essas músicas sertanejas terríveis, que só falam de adultério, não sei o quê. E meu pé começou a mexer o dedo ali, a batida da música. Começou a mexer o dedo. Eu olhei o pé, não! E já mandei o pé parar de mexer o dedo. Então, o ouvido, os olhos, tudo está sempre convidando nossos pensamentos para a terra e não para o céu. Como diz Paulo, vocês pensai nas coisas do alto, da onde é a nossa cidadania. Eu só fico pensando a árvore que eu vou deitar embaixo, vai vir um leão deitar ali, não vai ter mosquito, não vai ter calor, não vai ter frio, temperatura vai estar amena, eu não vou precisar correr atrás de comida, de internet, de nada. Eu estou só por esse dia do meu corpo glorificado. Então eu tenho que viver nesse corpo aqui como testemunho de que eu acredito nisso. Não adianta eu dizer para minha filha, ó, não fumo, eu acendo um cigarro na frente dela, eu estou fumando, entendeu? Ela não vai acreditar que é ruim fumar, porque eu fumo, embora eu diga para ela que seja ruim. Então, se eu falo que existe um mundo melhor para as pessoas, e que logo esse mundo virá, e nós teremos corpo físico lá, mas eu vivo apaixonado por esse mundo aqui, qual é o tonto que vai acreditar em mim? Nenhum. Não tem como alguém acreditar em mim. Porque a minha vida não condiz com as minhas palavras. Então, nós temos que amar a era vindoura. Como Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu ir viver com o povo pobre, os hebreus, a crescer no palácio. Crescer ele já tinha crescido, tinha estudado, né? Mas a desfrutar das glórias do palácio do Egito. Daniel foi jogado na cova dos leões, por quê? Porque não quis se contaminar com esse mundo. Então, o que resta para nós é uma cova dos leões, um lugar de perigos. Quem é o leão que ruge querendo nos devorar? Satanás. A gente está sempre em perigo. Mas se a gente estiver com a nossa cidadania celestial, logo os leões não vão conseguir nos devorar, porque tem anjos nos protegendo, né? Mas a gente está sempre com a espada na mão, que é a palavra, né? O capacete, que é a salvação. Tem gente que não tem o capacete da salvação, porque acha que perde a salvação quando peca. Aí vive com medo, angustiado. Então é voltar aos fundamentos do evangelho, né? Mas era isso aí, irmãos. Boa esse acréscimo do irmão Amaral aí. Você falou aí, né, irmão, do ambiente, como que o ambiente, a nossa carne, ela tá literalmente propício, um ambiente propício, né? Que é o mundo, entendeu? A concupiscência dos olhos, a cobiça, tudo aquilo que o Paulo fala. Como que a concupiscência está falando da música, o dedinho do pé ali, sem você pensar naquilo, você, conscientemente, de forma conscientemente, entendeu? De dar o comando para aquilo ali do corpo, o membro já estava ali se desviando, entre aspas, de forma inconsciente e completamente ligado no corpo, né? E estava no restante do corpo que estava ali em comunhão. Então,
Isso aí traz também muitas verdades também para a gente espirituais também da vida, de não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Tem tudo a ver o padrão deste mundo. E o mundo trabalha pesado, pesado, todos os seus mecanismos, tudo de controle, seja em qualquer âmbito, é nas redes, é num trabalho, é no sistema, é naquilo que a gente precisa, que faz parte do nosso dia a dia, o sistema da alimentação, todo ele é pesado para se tornar completamente dependente do mundo. Ontem, né, só para poder fazer uma questão de entender disso aqui, foi lá na roça lá, né, uns parentes meus do Rio, que há algum tempo a gente já não se via, né, foram lá visitar lá meu pai, minha mãe, o irmão do meu pai, e sobrinhos e tios e tal, foram lá. E aí a gente falou desse assunto, né, do mundo, no sentido de que hoje em dia, irmão, a geração de hoje, ela não quer produzir mais nada. O que quer dizer, dar um exemplo, produzir, por exemplo, o agronegócio hoje. Quem das grandes cidades hoje gostaria de voltar para poder uma terra, desse um pedaço de terra para cada um? Fala que não tem terra. Mas se você pegar hoje e der um pedacinho de terra para cada um, entendeu? Para poder voltar para produzir um alimento, para poder fazer isso aqui, quem quer isso? Quem quer fazer isso? Quem quer ir mexer na terra, plantar, esperar o tempo devido, a vida mais simples? As pessoas não querem mais isso. Por quê? Porque o padrão do mundo já criou uma dependência total, total de um sistema. É muito mais fácil ir no mercado, comprar o enlatado. A gente sabe que aquilo ali é tudo processado, só vai fazer mal pra gente, entendeu? Mas aí a gente sabe que tem o que, não, se eu passar mal, eu tenho o quê? Eu tenho o SUS. Ou se a pessoa tem um dinheiro, eu tenho um dinheiro para poder o plano de saúde, eu tenho isso aqui, eu posso comprar o remédio, entendeu? E vai protelando, e vai protelando, e vai protelando, até que chega o quê? Até que chega o dia da surpresa, o dia do acerto de contas, o nome que quiser dar, o dia do juízo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão. O mundo, irmão, meu Deus do céu. Eu falo de mim, tá? Não tô falando de outros, não. Tô falando de mim mesmo, porque eu sei o que que é o mundo, o que que o mundo quer produzir em mim. Em mim. Não fala a partir do outro, não. Do outro. Eu tô olhando para mim mesmo, tô falando a partir de mim. Em mim. O que que o mundo quer? A gente tem que lutar, não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente é o quê? Aqueles salvos têm a mente de Cristo. Nós precisamos de muita fé para alcançar isso. Nós precisamos de muita fé. Isso é fé de alimento sólido. Cara, eu tenho uma mente de Cristo. Irmão, se a gente tivesse fé nisso mesmo, de verdade, eu falo de mim, né? Irmãos, eu digo trazendo para todo cada um que sabe da sua comunhão. Meu Deus, se tivéssemos a mente de Cristo. Uf, E a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Então, quanto menos a gente acessar entretenimento, notícias desse mundo, né? E mais a palavra, mais fé nós vamos ter, né? Tanto que as escrituras foram escritas por irmãos que estavam onde? Na cadeia, presos. Então eles não se envolviam com esse mundo, né? Por isso que recebiam tamanha fé do nosso Senhor, né? Mas é isso aí, muito bom a reflexão. eu aqui encerrei, tá, irmão? Se ninguém mais Ah, tiver nada, tá? o irmão, o irmão pode então desligar a gravação, que nós vamos orar então. Johnny tá por Então, aí, Johnny? Sim, tô ouvindo, meu irmão. Tá, vamos. A oração é assim, irmão, ó, que o irmão não